Opa, estamos de volta agora com o Sérgio Brenha. A gente fez um pequeno spoiler do que aconteceu há pouco a respeito da Flávia Bittencourt. Bem, vamos direto ao assunto. A arqueologia da cidade, coisas que ainda não são contadas. Um amigo estava me dizendo, rapaz, isso não é viagem não? Eu digo, é uma viagem no tempo, para resgate de coisas que você não vai encontrar com facilidade, porque o Sérgio Brenha anda buscando essas coisas por aí. Bom dia, Brenha, mais uma vez. Bom dia a todos. E eu quero agradecer também quem me deu uma dica, essa dica fabulosa que eu vou falar hoje, é um senhor que eu não conheço, Leopoldo Vaz, que ao comentar no blog lá uma notícia sobre Tutóia, fez essa referência a esse artigo do dia 30 de maio de 1925, não é? Publicado no jornal Pacotilha, daqui de São Luís. Então foi nesse jornal que eu encontrei detalhes sobre a pré-história, a praticamente história antiga de São Luís. É o mesmo livro que fala da história antiga do Maranhão e que cita. Veja, por exemplo, esse relato aqui, entre aspas, para você ver que não são coisas sem fundamento e com detalhes geográficos. Veja bem, em relação aos portos fenícios, né? Aos aportamentos fenícios, aos estaleiros. O Maranhão teve 3 portos, são palavras dele, do especialista, que aqui esteve na década de 20. E ele esteve em loco lá nesse local aqui de Mearim, Pindaré, Grajaú, aqui como vamos ver aqui. Ó. O Maranhão teve 3 portos fluviais dos antigos navegadores, em 3 lagos que existem na confluência dos 3 rios, Mearim, Pindaré e Grajaú. São os lagos Maracu, Lago Verde e Lago Açu, onde existem ainda longas linhas de estejos petrificados em cima dos quais estavam os estaleiros. Então são palavras diretas do especialista. Isso só teve uma outra visita em loco, que foi de um geógrafo da UFMA, que foi lá, conseguiu ainda localizar essas pedras em Viana ainda não chegamos em São Luís, né? Que são pedras de 1 metro, pedras talhadas, pedras claras, de 1 metro de diâmetro mais ou menos, e com 1 tonelada cada uma, e que estão lá nessa confluência desses lagos aí. Então, uma história que merece um detalhe maior, né, para ser estudado aí. Né? E estrategicamente eles ficaram entre os 3 rios. Claro, Isso, eles eram grandes navegadores, grandes na verdade, os navegadores. fenícios, né? Comerciantes e navegadores Comerciantes fantásticos. navegadores. E vieram para cá tudo em consequência da Guerra de Troia. Aí a cidade, os gregos ganharam até a Guerra de Troia, a cidade de Troia foi destruída e todos os inimigos dos gregos foram expulsos daquela região. E os fenícios eram que faziam essa ponte com esses povos nos navios, levando, distribuindo para o mundo. E aqui foi que vieram parar, né, os primeiros povos antigos que provavelmente estiveram em São Luís com influência, ainda a influência de Roma. Veja bem aqui, ó, esse relato da Pacotilha de 1925, ele diz o seguinte: minhas pesquisas arqueológicas no Maranhão, é do Ludwig Schoenhagen. É a única referência que se tem disso. E agora que isso está sendo resgatado pelos historiadores, onde ele fala 2 assuntos: o labirinto subterrâneo de São Luís e um outro assunto que é uma outra história, que é o Congresso dos Mulundus, aqui no interior do Maranhão, né, na terra do Djalma Chaves, e que onde havia um congresso dos índios, dos tupinambás, justamente discutindo a paz, discutindo, né, os problemas sociais que eles viviam na época. Agora veja bem, aí os fenícios trouxeram essas pessoas para cá e vieram para cá também, né? E eram os sobreviventes dos povos que tinham sido vencidos, né? E só nessa guerra morreram centenas de guerreiras amazonas e algumas foram trazidas para cá. Agora veja o relato dele na Pacotilha de 1925, em relação aos subterrâneos de São Luís. Nesta época que ele aqui esteve, ainda havia acesso livre, porque isso só foi vetado, só foram fechadas as entradas e saídas na década de 70 a mando do IFAM, por motivos de segurança. Então veja o relato do especialista que aqui teve.
Os subterrâneos de São Luís não foram todos construídos pelos jesuítas. Há um corredor da Rua do Sol até o mar. Embaixo da Praça da Alegria existe um grande e amplo salão com 2 entradas por corredores vindos da Praia do Desterro e da Fábrica Santa Eunália. O centro do labirinto está embaixo do Largo do Carmo, onde existe um tanque de água e salas de amplas dimensões. Um corredor passa embaixo do antigo cemitério da Igreja do Carmo até o Ribeirão. Esse corredor recebeu um revestimento de tijolos pelos frades italianos, então ele investigou isso em loco, né? Ligava o convento à Cidade Baixa. Essa questão de cidade alta, cidade baixa começou aqui em São Luís e depois chegou na Bahia, né? Aí ele agora, né, 1925, isso é relato do Ludwig, está tapado por ordem de Roma, já em 1925. E depois foi retapado na década de 70, entre o teatro e a faculdade também de Direito, o Teatro Arthur Azevedo e a antiga Faculdade de Direito. Do outro lado do Largo do Carmo, passa sob a Casa Lobão, onde existe mais 2 quartos subterrâneos. Depois desce o corredor para a muralha da antiga alfândega. O salão central, na colina do antigo forte, no Palácio da Sé, da Sé, tem 4 entradas. Uma entrada vai para a Rampa Campos Melo, quer dizer, as entradas ou saída do subterrâneo. A outra entrada vai para o Palácio do Governo, a outra passagem vai para a Biblioteca Pública, lá na Praça de Deodoro, e a outra desce para o Ribeirão. Os subterrâneos de Santo Antônio tem 3 entradas. É o corredor central, se comunica com a Praça da Alegria, quer dizer, e o corredor central se comunica com a Praça da Alegria. Existe também uma comunicação entre o Desterro e a Rampa Campos Melo. Aí veio uma descoberta fascinante aqui que não foi dele, né? Um coronel, Antônio Brício, que aqui residia, foi que descobriu que no Largo do Carmo existe, no Largo do Carmo e nos arredores, um labirinto com características romanas e que foi construído provavelmente por um dos bisnetos do rei Minos de Creta. Então, é um relato seguro que merece uma investigação, tá certo? Agora, como ele é o único que cita isso, o único que aqui esteve logo, e todos esses lugares que ele cita aqui já estão todos soterrados, então é de urgência que a nossa cidade, que o nosso prefeito, nossos próximos prefeitos, crie não só uma sala de uma secretaria de cultura, não, algo que seja importante, levado a sério, uma secretaria de arqueologia urbana, antropologia e arqueologia urbana, para a gente levantar tudo isso, mapear tudo isso e confirmar ou não a veracidade do que esse senhor está falando. Então isso, eu vi uma notícia de Lisboa, que eles conseguiram achar um desses túneis lá, reconheceram que era realmente de origem romana, e isso foi uma notícia mundial. Eles abriram para visitação algumas horas. Aqui em São Luís também já teve essa tentativa de abrir esses túneis para uma visitação mais controlada e a gente tentar resgatar essa história aqui de São Luís. Olha, eu estou falando com o Sérgio Brenha e você está ouvindo? Nós passamos por cima de coisas que estão aí guardadas. Quer dizer, você está falando que em 1925 Roma já havia mandado tapar esses espaços. Você fala. Isso. Eu me lembro que uma vez você falou aqui que ali na Praça da Alegria ali existe uma espécie de salão, alguma coisa Isso, é ali o que embaixo. ele descreve aqui, ó. Ele descreve aí. Isso. Então existem tantas coisas. Nós passamos diariamente por cima de coisas que a gente não sabe. Estão guardadas ali. Eu acho que seria interessante, não sei, porque eu me permito dizer, às vezes a política local ela se interessa muita coisa, ela não se liga muito. Parece que a gente só entendeu a cidade como patrimônio naquele período. Então tá lá, a gente foi, ajeitou ali o projeto Reviver e tal na Praia Grande, mas é preciso que se faça um outro Reviver muito mais ampliado. Pelo que eu estou vendo, você está falando de coisas que parecem romanas. Eu sei, por exemplo, que as estruturas que estão debaixo de alguns desses espaços, labirintos, ela é feita com uma tecnologia, vou usar o termo, quando não se usava o termo tecnologia,
os tijolinhos são colocados de tal forma, numa angulação, que quanto mais pesado, mais eles, sabe, são mais firmes. Mais firmes. É um negócio incrível. Alguém já me falou que conseguiu entrar na época em que eles estavam. Aí vai pro Felipe Andrés, que Isso. teve envolvido direto com o projeto. Eu até entrei, eu tentei entrar ali naquela área ali que foi explorada por Ana Jansen, né? Que é a fonte do Ribeirão, era uma das fontes, né? Tinha um sujeito lá que no domingo abria, a gente subia numa escada, a gente andava uns pouquinhos metros, cara, quente e úmido, impressionante. E eu andei, você fica andando com as pernas ali de um lado e do outro, e no meio aquele veio de água que continua, e ele é antigo pra caramba. Isso. E aquilo ali é só um trecho. Aí eu fui lá pra ver como é que era, cara, pouquinho o espaço, ele cobrava parece que R$ 3 de todo mundo, não sei se ainda existe isso, era no domingo à tarde. Tal hora ele ia lá e abria e a gente subia numa escada, eu tive acesso ali. Mas existe tanta coisa para acessar. Você falou aí de comunicações, ó, de Isso. esterro, rampa. Então esse historiador da Universidade de Viena, ele descreve o seguinte, que a parte mais antiga dos túneis, provavelmente de origem romana, foram feitas manutenções. Os jesuítas fizeram manutenções e teve 3 fases depois dessa primeira fase mais antiga, mais 2 fases de ampliação, novos acessos foram feitos pelos jesuítas, aí sim, mas não digamos assim, o mapa inicial foi feito todo certamente pelos romanos. E no livro, lá nesse mesmo artigo aqui do austríaco, ele diz o seguinte, ele relata um andarilho que aqui esteve antes de ser vetado, em 1925, alguém que veio para cá e andou por dentro desses túneis. Passou alguns dias, uns 2, 3 dias lá dentro, dormindo, não como indigente, mas como curioso, né? E revelou muita coisa lá de dentro, achou algumas tralhas e depois foi embora. E esse relato é descrito aqui nesse artigo de 1925 sobre São Luís do Maranhão. Então, fica aqui. Eu acho que a missão do programa aqui é mais de provocar Isso. autoridades que nos ouvem, muita gente de vários níveis, né, na cultura e tal, que alguém resolva buscar essas coisas. Elas estão sob nós aqui em espaços, né? A quantidade deve ser assim um labirinto imenso que tem debaixo dessa cidade. Poxa, romanos. Então fica aqui a dica. Quero agradecer a gentileza, né? Que parece uma loucura a gente colocar um tema desse na rádio, numa sexta-feira, mas a turma cobra aqui. Eles cobram. O ouvinte me cobrou aqui, inclusive, quando você falou, ele disse: olha, teve um álbum de figurinhas que havia dos fenícios aqui. Eu vou até pedir que ele mande eu vou até pegar o telefone dele para fazer contato depois, para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto. Até o caso dele vir aqui no programa, ele pode até vir aqui para contar. Eu não me lembro desse álbum de fotografias que era colecionado, que falava de fenícios. Eu confesso que eu não me lembro. E veja você, ele fala de São Luís e fala também de vários lugares no interior do Maranhão, Vamos que deixar já isso é para a uma próxima? outra É história. uma outra história. Vamos deixar para sexta que vem? Vamos. Valeu. Estive aqui mais uma vez com o Sérgio Brenha, reescrevendo ou redescobrindo a história antes dos portugueses, franceses e holandeses chegarem por aqui. Obrigado, meu amigo. Ok. Então, até